Boa noite, professor. Então, eu não sei fazer vídeo pra mandar link, essas coisas, não sei mexer com essas coisas, então eu vou fazer o que eu tenho, entende? Eu vou falar sobre medidas de frequência. Eu tô fazendo trabalho sozinho. Medida de frequência serve para medir a incidência e prevalência de uma determinada doença na população. Então, as medidas de frequência servem para medir com que frequência as doenças aparecem. E existem dois tipos de valores: os valores absolutos e os valores relativos. Os valores absolutos são os dados são os dados extraídos da fonte, que não são trabalhados, entendeu? Então eu me enganei. Eles não são trabalhados e eles são extraídos lá da fonte. Já os valores relativos, eles são trabalhados. E eu não posso falar de medida de frequência sem esquecer de falar de epidemiologia. Epidemiologia anda assim, ó, com as medidas de frequência. Então, uma anda colada assim. O que seria a epidemiologia? A epidemiologia é o estudo de casos de doença numa determinada população. E dentro da epidemiologia tem as medidas de frequência. Então, uma coisa liga com a outra. E as medidas de frequência serve para calcular o risco de adoecimento, o risco de uma determinada de doença, de uma determinada enfermidade. Então, isso serve também para fazer a magnitude de um problema de saúde que está afetando as pessoas, entende? E as medidas de frequência são a incidência e prevalência. A incidência é o estudo de casos novos, já a prevalência é o estudo de casos já existentes. Então, a incidência, ela serve para comparar as frequências, entendeu? E a prevalência, ela é usada em estatística e epidemiologia, elas são mais usadas nesses dois. E a prevalência é o número total de casos existentes numa determinada população num período de tempo. Então, os casos já existentes ali são a prevalência. A incidência, como calcula a incidência? A incidência é o número de casos novos abaixo da população de risco, sob a população de risco. Já a prevalência é o número total de casos sobre o número total da população. Entende? Quando a incidência aumenta, a prevalência também aumenta. A incidência ela é melhor para estudar doenças crônicas, as doenças agudas. Errei. Então a incidência ela serve para medir as doenças agudas. Já a prevalência já serve para medir as doenças crônicas. A incidência ela calcula o risco de adoecimento da população. Já a prevalência ajuda a melhorar o saber. A prevalência ela é mais usada assim para saber o que o governo vai poder deve gastar. Então, a prevalência ajuda a melhor modelar os gastos públicos. Já a incidência serve para medir o adoecimento, qual o risco de adoecer, do que as pessoas podem adoecer. Existe três tipos de prevalência. A prevalência pontual, e que é a frequência de casos existente, e frequência de casos existentes no período de tempo, em determinado dia, como o primeiro dia, o último dia do ano. Então, é assim, um determinado período de tempo. Então, é um tempo bem pequeno, exemplo, um dia, o último dia do ano. Então, coisas pequenas. O período de tempo é pequeno. Só isso. Então, esse período pontual vai ser um período de muito pequeno. Ou seja, um dia. Um exemplo, um período de um dia. Você faz ali uma pesquisa.
Tem outra, prevalência de período. É a frequência de casos existente de um determinado ano. Então, se você fizer uma pesquisa ali durante um ano, isso ali vai fazer o quê? Você fizer uma pesquisa durante um ano, isso ali vai ser o quê? Vai ser uma medida de frequência, vai ser o quê? Uma prevalência de período. Porque levou um período grande, um período de um ano de pesquisa. Então, isso aí é chamado de prevalência de período. Tem outra, a prevalência na vida. É a frequência de pessoas que teve doença ao decorrer da vida, ao longo da vida. Então, a prevalência na vida seria o quê? Seria para saber do que a pessoa adoeceu ao longo da vida. Então, é uma pesquisa que leva muito tempo, né? Eu acho. Ao contrário da incidência, os indivíduos são avaliados apenas uma vez. Então, no caso da prevalência, os indivíduos são avaliados apenas uma vez. Já a incidência não. A incidência, eles vão ser avaliados várias vezes. Então, olha a diferença dos dois. A prevalência só é avaliada uma vez só. Já a incidência não, são avaliadas algumas vezes, né? É, as principais é, os principais usos da prevalência estão no planejamento de ações e serviços de saúde, previsão de recursos humanos, diagnóstico terapêuticos, então é bem usado nisso. A incidência, ela mede, ela reflete a dinâmica com que os casos aparecem. Então, por exemplo, ela informa quantos estão saudios e quantos se tornam doentes ao decorrer do tempo, a quantidade entre os doentes, as complicações que os doentes teve. Então, elas têm a incidência é muito bom, entendeu? Gi- É, a incidência ela é um fator determinante do nível de prevalência. Então, se a incidência ela é o quê? Ela é principal. A incidência ela é a principal, porque a incidência vai ligar para a prevalência, porque a incidência é o quê? É os casos novos. Aí, logo desses casos novos, vem o quê? Os casos existentes, que é a prevalência. Aí depois vem o que? A cura. Depois vem o que também? Pode acontecer os óbitos, né? E se a gente for ver, é, a incidência ela é mais usada do que a prevalência. Então a incidência ela vai ser bem mais usada do que a prevalência. Definição de casos novos. A definição de casos novos pode ter vários sentidos. Pode estar querendo saber o número de pessoas afetadas, ou o número de episódios de um agravo à saúde. Então, a diferenciação deve ser feita quando a mensuração da incidência de condições de evolução aguda, como a gastroenterite, as infecções das vias aéreas. Então, os casos novos vai variar muito, né, qual o sentido, né? É, também em termos ideais, o cálculo da incidência requer, após o exame inicial da população, certificar quais as pessoas têm ou não a doença. É, a vigilância continuada é rigorosa daqueles livres das doenças durante um dado intervalo de tempo especificado, para verificar os o que são ou que estão acometidos pela doença. Então, um exame ao final do período de observação é de todos aqueles incluídos na verificação de incidência.
é, as condições é, ótimas para a determinação de morbidade são somente encontradas em ocasiões especiais e como nas investigações científicas bem conduzidas. É, a incidência e a prevalência conhecida das autoridades sanitárias e dos profissionais de saúde no mais das vezes representa frequências detectadas ou aquelas registradas ou notificadas. São elas informações rotineiras que todavia pode corresponder às que realmente existia na comunidade. Outra coisa que eu esqueci de falar é que como a prevalência tem um tipo de prevalência, também tem os tipos de incidência, que são, vou te falar agora, o que são os tipos de incidência. São incidência, peraí, incidência média, peraí. Não, não, não. Não é incidência média, não. É incidência, pessoas, períodos, e outra coisa que tábuas de vidas. Então são classificados em dois. É, a pessoas período, ela é exemplo, dois indivíduos permanecem em observação por 6 meses. Cada um deles equivale a uma pessoa ano. Se o outro indivíduo permanecer no estudo por um ano também, equivale a uma pessoa ano. Assim, por essa forma de equivalência, tem-se conta tanto o número de indivíduos quanto o tempo de duração de observação de cada um. A correção é aplicada no denominador, que passa a ser pessoas anos e não número de pessoas. Então, o negócio é pessoa anos, não número de pessoas. Então, pessoas período seria isso. Seria o quê? Dois indivíduos estão ali na pesquisa e eles ficam um ano ali e no caso ali eles não vão ali no caso ali vocês não vão usar o número de pessoas, vocês vão usar o quê? Pessoas anos. O coeficiente calculado desta maneira também é dominado o coeficiente médio de incidência ou densidade de incidência. Agora, bora, tipo, a gente vai ver agora tábuas de vida. O nome já está dizendo de vida, então tem alguma coisa relacionada à vida. Aqui, peraí. Então, a tábua da vida seria uma maneira de levar em conta o tempo desigual de participação das pessoas nas investigações. É através da tábua, ou a tabela de vida, também chamada de sobrevida, de sobrevivência. O ponto de referência para expressar isso seria o que? Em relação com o calendário, exemplo. A prevalência de anomalias congênitas do nascimento, de doenças de Chagas, dos recrutas de serviço militar e de casos não. Então, mas é isso, gente. Então, a prevalência de período, é, a, a prevalência assim, de período, ela é menos utilizada. Ela é muito menos, bem menos utilizada. Então, as medidas de frequência servem para medir a frequência com que as pessoas adoecem, com que as pessoas ficam doentes. E existem dois tipos de. Os valores podem ser relativos ou absolutos. Os valores absolutos são dados extraídos da fonte que não são trabalhados. E outra, os valores relativos são dados trabalhados, ou seja, são dados que
são trabalhados, ao contrário dos dados dos, dos valores absolutos que não são trabalhados. E a epidemiologia também é muito importante, né, gente? A gente não pode esquecer que a epidemiologia é o estudo de casos de doença, então ela é fundamental para saber as medidas de frequência. Uma é, é dentro da epidemiologia que você vê a medida de frequências, você vê prevalência, você vê incidência e você calcula, faz cálculo. Então tudo isso tem ali na epidemiologia. E também não posso bem esquecer de falar sobre a estatística, que também é usada na prevalência. E pelo que eu entendi, assim, que a gente usa muito a incidência. A gente usa a prevalência também. A gente usa a prevalência, mas a gente usa mais a gente usa mais a incidência. É isso que eu percebi, entendeu? Então, os profissionais da saúde, eles usam muito isso, epidemiologia, principalmente agora com esses casos de Covid. Então, igual no, por exemplo, esses casos novos de Covid que estão surgindo agora. Então, isso é o que? É incidência. Já aqueles casos já existentes que estão aí, né, sendo tratados, esses casos existentes são a prevalência. Então, quando você ouvir a palavra estudos epidemiológicos, você já vai emendar com o quê? Com as medidas de frequência, porque os dois andam juntinho, juntinho, juntinho. No meu caso, no meu curso, que é nutrição, no caso eu ia usar a epidemiologia. No meu caso, acho que não usaria epidemiologia, não, porque no meu caso é alimentação saudável. Então, no meu curso não usaria, no meu caso, no meu curso não usaria epidemiologia, porque o epidemiologia seria estudo de doença, então não tem nada a ver com alimentação. Para vocês entenderem mais sobre prevalência e incidência, a prevalência ela mede quantas pessoas estão doentes. Já a incidência mede quantas pessoas se tornaram doentes. Então, a prevalência mede quantas pessoas estão doentes, já a incidência não, mede quantas pessoas se tornaram doentes, adoeceram. Então, a incidência, ela estuda muito assim, como as pessoas adoecem, entende? A incidência, ela é fundamental assim, para saber como as pessoas adoecem. Existe dois tipos assim de existe duas formas de medir a incidência. Tem a incidência cumulativa e a outra é a taxa de incidência ou densidade de incidência. Que esses aí são duas formas de medir a incidência. É, a incidência é A incidência cumulativa ela serve assim, para fornecer uma estimativa de probabilidade de a pessoa adoecer ao longo do período. Por exemplo, um período de tempo, a pessoa pode estar saudável, mas durante esse período ela pode adoecer. Então, isso é o que? Uma incidência cumulativa, que tem como que um indivíduo pode adoecer, desenvolver doença ao longo do tempo, não tem? Então, isso aí é, é incidência cumulativa. Já o outro é a taxa de incidência ou densidade de incidência. É a medida considerada como sendo a taxa instantânea de desenvolvimento de doenças. É, para calcular a densidade de incidência, o numerador temos o número de casos novos, né? E no denominador é utilizada as somas do tempo que cada indivíduo foi observado, estando livre da doença.
Então, para calcular o número, para você calcular a taxa de incidência, você deve pegar o número de casos novos detectados durante um determinado período de tempo sobre a soma total de pessoas, tempo em risco. Então, num determinado período, por exemplo, um ano. Então, você vai usar a taxa de incidência. É, o número de casos de doenças é fundamental para o planejamento de saúde. Então, para dar para os profissionais de saúde, para eles terem uma noção do que está acontecendo, eles têm para ter a magnitude do problema ou da sua tendência em curto prazo. Então, a epidemiologia vai usar muito nisso. E, por exemplo, durante essa pandemia, então, no caso, isso foi usado bastante. E tem outra coisa, os coeficientes de incidência, que são os casos novos da população em risco, sobre a população em risco no mesmo espaço geográfico, grupo populacional, intervalo de tempo dos casos. Então, por enquanto, só isso mesmo. Então, meu celular vai descarregar, mas enfim.